Meu irmão colocou o carro do nosso pai à venda no grupo da cidade sem avisar ninguém, dizendo que ele não usava mais. Quando descobrimos, já tinha gente interessada. Então eu fiz o mesmo com o carro dele. Anunciei por metade do preço e esperei ele surtar. Eu nunca pensei que teria que lidar com algo assim. Sabe quando você acha que conhece alguém, que cresceu com essa pessoa, dividiu quarto, brigas por controle remoto, e no final você descobre que ela é capaz de fazer algo que você jamais imaginaria? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu e meu irmão mais velho crescemos numa cidade pequena no interior da Carolina do Norte. Daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo, onde você vai ao mercado e encontra pelo menos 3 vizinhos, e onde as novidades se espalham mais rápido que fogo em mato seco. Nossa infância foi bem tranquila, honestamente. Tínhamos nossos pais, uma casa simples, mas confortável, e aquela rotina previsível que hoje em dia eu até sinto falta. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Ele trabalhava como mecânico numa oficina local, e seu maior orgulho, sua verdadeira paixão, era um Chevy Impala de 1972. Esse carro não era apenas um veículo para ele, era um projeto de vida. Ele comprou aquela máquina quando eu ainda era bem pequena, toda destruída, enferrujada, com o motor quase morto. E durante mais de 10 anos, fim de semana após fim de semana, ele foi restaurando cada pedaço daquele carro com as próprias mãos. Lembro como se fosse ontem de passar as tardes de sábado na garagem com ele, sentada num banquinho velho, observando enquanto ele lixava, pintava, ajustava peças. Ele explicava cada detalhe, cada processo, mesmo quando eu não entendia metade do que ele dizia. Meu irmão, por outro lado, nunca demonstrou muito interesse. Ele passava pela garagem, dava uma olhada rápida e saía para encontrar os amigos. Sempre foi assim. Ele tinha outras prioridades, outras coisas que chamavam mais sua atenção. Quando o carro finalmente ficou pronto, foi como se meu pai tivesse conquistado o mundo. Ele andava por aquela cidade com o peito estufado, buzinando de leve para os conhecidos, parando para conversar sobre cada detalhe da restauração. Aquele Impala era mais que metal e motor. Era a prova de que, com dedicação e paciência, você pode transformar algo destruído em algo lindo. Era a materialização dos sonhos dele, do esforço, do amor que ele colocava em tudo o que fazia. Infelizmente, há 3 anos perdemos nosso pai. Foi rápido demais. Um problema no coração que ninguém esperava. Eu ainda me lembro do dia, da ligação, da correria para o hospital e de como tudo mudou em questão de horas. A dor foi insuportável, principalmente porque eu sempre fui muito próxima dele. Meu irmão também sofreu, claro, mas ele sempre teve um jeito diferente de lidar com as emoções. Mais fechado, mais pragmático. Depois do funeral, tivemos que lidar com todas aquelas questões chatas que ninguém quer pensar quando perde alguém. Documentos, contas, divisão de bens. A casa ficou comigo e com meu irmão, já que nossa mãe havia falecido anos antes. Decidimos manter a casa da família como estava, pelo menos por enquanto. Era um lugar cheio de memórias, e nenhum de nós estava pronto para se desfazer disso. E o Impala? Bem, o carro ficou guardado na garagem. Meu irmão mal olhava para ele. Para ele, era só mais um objeto ocupando espaço, juntando poeira. Mas para mim, era a última conexão física que eu tinha com meu pai. Então eu assumi a responsabilidade de cuidar daquele carro como se fosse um tesouro. Toda semana eu ia até a casa, limpava o veículo por dentro e por fora. Ligava o motor para não deixar morrer, checava os fluidos, os pneus, tudo. Era minha forma de manter meu pai vivo de alguma maneira. Meu irmão sempre fazia comentários desdenhosos sobre isso. Dizia que eu estava sendo dramática, que era só um pedaço de metal velho ocupando espaço na garagem, que a gente podia vender e usar o dinheiro para algo útil. Eu sempre ignorava. Achava que era só o jeito dele de lidar com a perda, sabe? Algumas pessoas se apegam às memórias, outras preferem se distanciar. Eu respeitava isso mesmo não concordando. A vida foi seguindo. Eu tinha meu trabalho, minha rotina, meus problemas do dia a dia. Meu irmão também. A gente se falava de vez em quando, se via nos feriados, mas nada muito além disso. Até aquele sábado de manhã que mudou tudo. Eu estava em casa tomando café, ainda de pijama, rolando o feed do celular sem muito compromisso. Era uma daquelas manhãs preguiçosas onde você não tem nada urgente para fazer e só quer relaxar. Foi quando recebi uma notificação do Facebook Marketplace. Normalmente eu nem prestava atenção nessas notificações, mas algo me fez abrir. Quando vi a imagem, meu coração literalmente parou por um segundo. Ali, na tela do meu celular, estavam fotos do Impala do meu pai. O ângulo, a iluminação, tudo indicava que as fotos tinham sido tiradas recentemente.
provavelmente naquela mesma semana. E o título do anúncio? Carro antigo em ótimo estado, apenas $4.500. Venda rápida. Meu estômago afundou. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Quem tinha feito aquilo? Quem tinha ousado colocar o carro do nosso pai à venda sem me avisar? Quando cliquei no perfil do vendedor, a resposta veio como um soco no estômago. Meu irmão. Fiquei sentada ali, paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. Será que ele tinha perdido o juízo? Será que ele realmente achou que podia fazer isso sem me consultar? O carro não era só dele. Tecnicamente, ele fazia parte da herança do nosso pai. E qualquer decisão sobre bens importantes deveria ser discutida entre nós dois. Mas ali estava ele, agindo como se fosse o dono absoluto de tudo. Tentei me acalmar. Respirei fundo algumas vezes, tentando organizar meus pensamentos antes de fazer qualquer coisa impulsiva. Mas a raiva estava crescendo dentro de mim como uma onda gigante. Peguei o telefone e liguei para ele. Tocou 3 vezes antes dele atender, e quando atendeu, eu podia ouvir vozes ao fundo, como se ele estivesse com amigos. Fui direta ao ponto. Perguntei se ele tinha colocado o carro do pai à venda. Ele riu. Riu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Confirmou que sim, que tinha colocado o anúncio naquela manhã e que já tinha algumas pessoas interessadas. Disse que o pai tinha ido embora, que o carro não servia para nada ficando parado na garagem e que a gente podia usar esse dinheiro para consertar o telhado da casa, que estava com goteiras. Eu não conseguia acreditar na frieza dele. Perguntei se ele não achava que deveria ter me consultado antes. A resposta dele foi ainda pior. Ele disse que não precisava pedir permissão para ninguém, que ele era filho do nosso pai tanto quanto eu, e que estava cansado de ver aquele carro ocupando espaço enquanto a casa precisava de reparos reais. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Eu estava tremendo de raiva. Peguei as chaves, me vesti às pressas e fui direto para a casa da família. Precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Precisava entender até onde meu irmão tinha levado essa loucura. Quando cheguei, a garagem estava trancada, mas eu tinha cópia das chaves. Abri e lá estava o Impala. Impecável como sempre, porque eu cuidava dele religiosamente. Fui até o escritório do meu pai, aquele cantinho onde ele guardava documentos importantes. Abri a gaveta onde ficava o título do carro e adivinha? Estava vazio. O documento tinha sumido. Meu sangue ferveu. Liguei para o meu irmão novamente e dessa vez não tive paciência para rodeios. Perguntei diretamente sobre o título. Ele admitiu sem o menor constrangimento que tinha pego o documento, que precisava dele para fazer a transferência quando alguém comprasse o carro. Falou como se fosse óbvio, como se fosse seu direito fazer aquilo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era só sobre o carro. Era sobre respeito, sobre memória, sobre como ele estava disposto a descartar algo que significava tanto para o nosso pai, e para mim, sem a menor consideração. Era sobre egoísmo, sobre ele achar que suas necessidades eram mais importantes que qualquer coisa. Mas eu não gritei, não xinguei, não fiz escândalo. Apenas desliguei o telefone e comecei a pensar com clareza. Se tinha uma coisa que meu pai me ensinou, era que vingança servida fria é sempre mais eficaz que explosões de raiva. Então decidi agir de forma inteligente. Tirei prints de tudo. Do anúncio, das fotos, dos comentários que já estavam aparecendo de pessoas interessadas. Salvei cada evidência que pudesse precisar. Depois, liguei para a delegacia local. Expliquei a situação calmamente para a atendente. Meu irmão estava tentando vender um veículo que pertencia ao espólio do nosso pai falecido, sem autorização legal adequada e sem o consentimento de todos os herdeiros. Os policiais foram muito atenciosos. Pediram que eu guardasse todas as evidências e que esperasse até o momento em que algum comprador aparecesse para ver o carro. Eles queriam estar presentes para documentar tudo e evitar que a venda se concretizasse de forma ilegal. Eu concordei e fiquei aguardando. Não demorou muito. No dia seguinte, domingo pela manhã, por volta das 9 horas, recebi uma mensagem de um número desconhecido perguntando se o carro ainda estava disponível e se poderia ir ver. Respondi educadamente que sim, que poderia ir quando quisesse. Marquei para 1h e imediatamente liguei para a polícia avisando. Quando o horário se aproximou, eu já estava posicionada na frente da casa, acompanhada de 2 policiais que tinham chegado minutos antes num carro descaracterizado. Meu irmão ainda não estava lá, mas eu sabia que ele apareceria assim que soubesse que tinha alguém interessado. E foi exatamente o que aconteceu. O comprador chegou primeiro, um senhor de uns 50 anos, aparentemente bem tranquilo, dirigindo uma picape velha. Ele desceu do carro sorrindo, claramente animado para ver o Impala. Foi quando meu irmão apareceu, vindo pela rua lateral, caminhando rápido e acenando para o homem. O sorriso do meu irmão morreu no instante em que viu os policiais.
Ele ficou completamente pálido, congelado no meio da calçada. O comprador, obviamente confuso com a presença da polícia, olhou para mim, para o meu irmão, para os oficiais, tentando entender o que estava acontecendo. Um dos policiais se aproximou e explicou a situação de forma calma, mas firme. Disse que havia uma questão legal envolvendo a venda daquele veículo, que o carro fazia parte de um espólio ainda não totalmente resolvido, e que a venda sem consentimento de todos os herdeiros era considerada tentativa de fraude. Meu irmão tentou argumentar. Disse que era só uma venda entre irmãos, que não tinha nada de errado, que estavam exagerando. Mas o oficial não deu margem para discussão. Explicou que, do ponto de vista legal, ele estava tentando vender um bem que não era exclusivamente seu, usando documentação que havia sido retirada sem autorização adequada. Era simples assim. O comprador, visivelmente desconfortável, pediu desculpas pelo incômodo e disse que não tinha intenção de se envolver em nada ilegal. Foi então que ele revelou algo que me deixou ainda mais furiosa. Ele já tinha feito um adiantamento de $500 para o meu irmão na noite anterior, via transferência bancária, para garantir que o carro não seria vendido para mais ninguém. O policial pediu os dados do comprador e fez um registro formal de tentativa de fraude. Explicou que ele poderia usar aquele registro para recuperar o dinheiro através de meios legais, e que meu irmão seria notificado formalmente sobre as acusações. Depois, os oficiais apreenderam o título do carro, que meu irmão estava carregando numa pasta, e disseram que ele ficaria sob custódia legal até que a questão do espólio fosse totalmente resolvida. Durante todo esse tempo, meu irmão ficou em silêncio. O rosto dele tinha passado do branco para o vermelho, mas ele não disse uma palavra. Acho que finalmente tinha caído a ficha da gravidade do que ele tinha tentado fazer. Quando os policiais foram embora e o comprador partiu, ele finalmente olhou para mim. Mas eu não dei chance para nenhuma conversa. Virei as costas e fui embora, deixando ele ali na frente da casa, sozinho com suas decisões erradas. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Ligações, mensagens, tudo dele tentando justificar o que tinha feito. As desculpas eram patéticas. Ele dizia que estava só tentando ajudar todo mundo, que a casa realmente precisava de reparos, que eu estava fazendo drama por nada. Dizia que o pai não ligaria, que o carro era só um objeto. Cada mensagem me deixava mais decepcionada. Parte da família, principalmente tios e primos que não estavam tão por dentro da situação, começaram a me questionar. Alguns achavam que eu tinha exagerado, que chamar a polícia tinha sido demais, que questões de família deveriam ser resolvidas em família. Mas os tios mais próximos, aqueles que conheciam a história do carro, que sabiam o quanto aquilo significava para o meu pai, me apoiaram sem hesitar. Uma tia em particular, irmã do meu pai, me ligou e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse que o Impala não era sobre dinheiro ou utilidade. Era sobre legado, sobre respeito, sobre honrar a memória de quem se foi. E que eu tinha feito a coisa certa ao proteger isso. Mas eu não tinha terminado. A raiva ainda estava lá, fervendo por baixo da superfície. E eu sabia que apenas impedir a venda não seria suficiente para fazer meu irmão realmente entender o que ele tinha feito. Ele precisava sentir na pele o que era ter algo importante violado, mexido, exposto sem permissão. Foi então que tive uma ideia. Alguns dias depois, enquanto rolava o marketplace de novo, vi que meu irmão tinha colocado o próprio carro à venda. Era um Dodge Charger de 2016, preto, todo equipado, o orgulho e alegria dele. Ele cuidava daquele carro como se fosse um filho. Lavava toda semana, não deixava ninguém nem encostar. Tinha até dado um nome para o veículo. Ver aquele anúncio me deu a oportunidade perfeita. Copiei o anúncio dele palavra por palavra. Baixei todas as fotos que ele tinha usado. E criei um anúncio idêntico, mas com uma diferença crucial. Reduzi o preço pela metade. Se ele estava vendendo por 16 mil, eu coloquei por 8 mil. Um preço tão bom que seria impossível não atrair atenção imediata. Publiquei o anúncio usando um perfil falso que criei especificamente para isso. Coloquei como local a cidade onde morávamos. E no campo de contato, deixei o número dele. Sim, o próprio número dele. Queria que ele lidasse diretamente com as consequências. Não demorou nem uma hora. Meu telefone, que eu tinha colocado como contato alternativo só para acompanhar, começou a receber mensagens. 1, 2, 5, 10 pessoas interessadas. E então começaram as ligações diretas para o número dele. Eu estava em casa quando ouvi meu telefone tocar. Era meu irmão, e pelo tom de voz dava para perceber que ele estava completamente desesperado. Ele gritava, perguntando o que estava acontecendo, dizendo que tinha gente aparecendo na casa dele querendo ver o Charger, que ele não tinha colocado aquele anúncio, que alguém estava usando as fotos dele sem permissão. Eu respirei fundo. Mantive minha voz completamente calma e controlada, e disse apenas uma frase.
Agora você entende o que é alguém mexer com o que é seu sem te perguntar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Durou uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. E então, ele desligou. Não ligou de volta. Não mandou mensagem. Nada. Deixei o anúncio no ar por mais algumas horas, só para garantir que ele realmente tinha aprendido a lição. Quando finalmente tirei, ele já tinha recebido mais de 20 ligações e pelo menos 3 pessoas tinham aparecido pessoalmente na casa dele. Imagino o desespero dele tentando explicar para cada uma dessas pessoas que o carro não estava realmente à venda, que era um erro, que alguém tinha feito uma pegadinha. Nos dias seguintes, não tivemos contato. A família percebeu que algo tinha acontecido, mas ninguém sabia exatamente o quê. Alguns perguntaram, mas eu apenas disse que estávamos resolvendo algumas diferenças relacionadas à herança do pai. Enquanto isso, procurei um advogado especializado em questões de espólio. Expliquei toda a situação, mostrei os documentos, os prints, o registro policial. O advogado foi categórico. O Impala era parte da herança do nosso pai. E qualquer venda ou transferência precisava do consentimento de todos os herdeiros legais. Como eu tinha evidências de que havia cuidado do veículo durante anos, que tinha arcado com as despesas de manutenção e que meu irmão tinha tentado vender o bem de forma unilateral, o processo seria relativamente simples. Entrei com uma ação para definir legalmente a administração dos bens deixados pelo meu pai. O processo levou alguns meses, mas no final, ficou estabelecido que eu seria a administradora legal da herança, incluindo o Impala. Meu irmão teria direito a uma compensação financeira equivalente quando a casa fosse eventualmente vendida, mas não teria mais qualquer poder de decisão sobre os bens até lá. Quando a decisão saiu, meu irmão recebeu também uma notificação formal da polícia sobre a tentativa de fraude. Ele teve que pagar uma multa considerável e devolver os $500 que tinha recebido do comprador, com juros. A advertência ficaria em seu registro por alguns anos. Não seria nada permanente ou muito sério, mas seria o suficiente para causar problemas se ele tentasse fazer algo parecido de novo. Durante todo esse período, nossa relação ficou completamente estremecida. Ele tentou algumas vezes retomar contato, mas as conversas eram sempre tensas, cheias de ressentimento mal disfarçado. Ele nunca, nem uma única vez, admitiu que tinha errado. Sempre encontrava uma forma de justificar suas ações, de colocar a culpa em mim por ter escalado a situação, por ter envolvido autoridades. Alguns familiares tentaram mediar, propor que fizéssemos as pazes, que família era mais importante que bens materiais. E eu concordava, família realmente era importante. Mas o problema não era o carro em si, era o princípio, era o desrespeito. Era a forma como ele simplesmente decidiu que sua vontade era mais importante que qualquer coisa. Com o tempo, as coisas foram se acomodando numa nova normalidade. Continuamos sendo irmãos, tecnicamente, mas não éramos próximos. Nos víamos em reuniões de família, trocávamos cumprimentos educados, mas a conexão verdadeira tinha sido rompida. Quanto ao Impala, bem, aquele carro se tornou meu projeto. Peguei tudo que meu pai tinha deixado de notas, diários de manutenção, planos futuros para o veículo e decidi levar adiante. Investi minhas próprias economias em fazer alguns upgrades que meu pai sempre quis, mas nunca teve recursos para fazer. Troquei o sistema de som, melhorei a suspensão, fiz uma revisão completa do motor. O processo foi terapêutico. Cada hora que passei trabalhando naquele carro era uma forma de me conectar com meu pai, de entender melhor quem ele era, do que ele gostava. Descobri coisas sobre ele que nunca soube. Encontrei anotações sobre os dias em que ele trabalhava no carro, pequenas vitórias que comemorava sozinho, frustrações com peças que não encaixavam direito. 6 meses depois de todo o drama, o Impala estava impecável. Mais bonito do que nunca, funcionando como um relógio suíço. E estabeleci uma rotina. Todo domingo de manhã, independente do clima, pegava o carro e fazia os percursos que meu pai costumava fazer. Dirigia pelas mesmas estradas rurais que ele amava, parava nos mesmos lugares onde ele parava para apreciar a vista. Nessas manhãs, sentia que ele estava comigo. No ronco do motor, no cheiro do interior do carro, na sensação do volante nas mãos. Era minha forma de manter viva a memória dele, de honrar tudo que ele construiu, tudo que ele valorizava. Meu irmão nunca mais tocou no assunto do carro. Nunca pediu para dar uma volta. Nunca demonstrou interesse em participar da restauração. Era como se o Impala simplesmente não existisse mais no mundo dele. E talvez fosse melhor assim. Algumas pessoas simplesmente não conseguem valorizar certas coisas. Não conseguem enxergar além do valor material imediato. A história toda me ensinou várias lições. Aprendi que família nem sempre significa lealdade incondicional.
Aprendi que às vezes você precisa lutar pelo que é certo, mesmo que isso crie conflitos. Aprendi que vingança silenciosa e calculada é muito mais eficaz que explosões emocionais. E mais importante, aprendi que honrar a memória de quem amamos não é sobre guardar objetos, mas sobre entender e perpetuar os valores que essas pessoas representavam. O Impala hoje não é só um carro. É um monumento vivo ao meu pai, a dedicação dele, a paixão dele. Cada vez que ligo aquele motor, cada vez que sinto a vibração do volante, sei que estou fazendo algo que ele aprovaria. E isso vale mais que qualquer quantia em dinheiro que meu irmão pudesse ter conseguido com uma venda apressada. Olhando para trás, não me arrependo de nada que fiz. Protegi algo importante, dei uma lição que precisava ser dada e mantive viva uma parte essencial da história da nossa família. Se isso custou minha relação com meu irmão, bem, talvez essa relação não fosse tão sólida quanto eu pensava. A vida continua. Sigo dirigindo o Impala aos domingos, cuidando dele com o mesmo carinho que meu pai teria. E quem sabe, um dia, quando eu tiver meus próprios filhos, vou passar esse legado adiante. Vou contar para eles sobre o avô que nunca conheceram, sobre o amor dele por aquele carro, sobre a importância de valorizar o que realmente importa. E se meu irmão algum dia decidir realmente pedir desculpas, sem justificativas, sem tentar minimizar o que fez, talvez eu considere perdoar. Mas até lá, o Impala e eu seguimos nossas viagens dominicais, levando conosco a memória de um homem que sabia que algumas coisas transcendem seu valor monetário. Às vezes ainda recebo mensagens de pessoas da cidade comentando sobre o carro. Dizem que viram ele passando, que fica lindo na estrada, que lembram do meu pai quando o veem. Esses comentários sempre me aquecem o coração. Significam que o legado dele está vivo, que ele não foi esquecido, que o esforço de anos dele não foi em vão. E essa, no final das contas, era a questão central de tudo. Não era sobre eu ficar com o carro ou meu irmão ganhar dinheiro. Era sobre respeito, memória e sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.